Fala galera, aqui Vitinho Marechal, direto do canal 442. Aqui não tem mimimi, nem meu pé me dói. E o Cariocão, hein, rapaziada? Já trocaram data do jogo do Botafogo e Vasco, e o Flamengo fazendo jogos, tirando o jogo de Vasco por causa das participações que tem em competições mais pesadas. Então a gente vai vendo aí que realmente deficitário esse campeonato carioca, desorganizado, como eu já mencionei em outros vídeos. Eu acho que o campeonato tinha que ser regional, faz os times pequenos, até porque não dá nem graça jogar aí. Você vê os jogos, é um absurdo, o time do Flamengo uma máquina, né? O Fluminense bem montado, o Flamengo se ajustando. Você vê até os times organizadinhos, os times que, né, já estão um pouquinho na frente fisicamente, mas chega no segundo turno, é tudo ladeira abaixo. Eu acho que tinha que fazer um regional, a federação ajudar esses times, né, as competições de maior nível, né, os times grandes terem um maior espaço, né, subir um pouquinho o Campeonato Brasileiro, né, dar um espaço maior, até porque o Flamengo tem 7 competições, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, no mínimo tem 3, enfim. E a gente vê aí o Flamengo, né, dia 28 tem um grande jogo aí da Supercopa, tentando o tricampeonato. A luta do Palmeiras na tentativa de ter êxito nessa competição, né? Deve jogar o garoto, aquele Hendrick, né? Dudu e Rony na frente. O Flamengo, eu só fico um pouco preocupado, a defesa sem estar testada do Flamengo, né? Tipo, voltando porque na verdade o que está acontecendo? A pedalada do Flamengo está dentro da competição que é o Campeonato Carioca, como para o Botafogo, para qualquer um. Só que quem tem uma competição pesada, duas, né, é o Flamengo. Então tem o Mundial, né, a partir do dia 1º ao dia 11, e tem essa decisão dia 28. E eu estou percebendo no português, né, eu tenho acompanhado aí, né, meus amigos do Flamengo, eu sempre bato um papo, ele faz um trabalho individualizado, né, por setor. Isso é importante, né, porque tira dúvida de formação, de como vai ter que jogar, como vai ter que entrar, como é que você vai esperar na diagonal, zagueiro, enfim. São várias situações, uma engrenagem dentro do jogo, junta com o meio campo, para chegar essa bola lá no último terço, que a galera fala hoje aí, lá no gol adversário, né? Estou gostando muito do desempenho do Ayrton Lucas e do Cebolinha. Mas são duas válvulas de escape aí para esse Mundial. Eu acho que ele não vai mexer no losango, até tendo a oportunidade agora aí do João Gomes também, o Flamengo, né? De repente o João Gomes, essa confusão de entrou mais um time, acho que o Lyon entrou no negócio, e de repente vai ter uma negociação, ele vai ter oportunidade aí, de repente jogar essa final, né? Então o Flamengo está um sarrafo de cima, que a gente fala, né? Mas a gente fica preocupado aí com essa falta de qualidade do Campeonato Carioca, né? O Flamengo precisa ser forçado, né? Porque forçado no bom sentido, não é que vai ganhar, um jogo mais difícil. Então dá 4-1 em um, 5-0 em outro, é muita diferença, né? Então a preocupação é essa, a torcida fica preocupada com isso, porque vai jogar contra o Palmeiras, né? Independente de tá começo de temporada, o Campeonato Paulista é muito mais forte do que o nosso aqui, mas o Palmeiras ainda também lá não balançou a rede, não deu uma olhada em ninguém. Então a gente está aqui, né, idealizando aqui algumas coisas. O Fluminense, né, tentando aí botar no ritmo os contratados. Diniz uma hora bota o time principal, outro momento ele dá uma mesclada, não foi muito feliz aí com algumas colocações aí de alguns jogadores, né? Ainda tem ainda alguns problemas físicos bem notados no Jorge. Eu acho que o Jorge está muito fora de forma, ficou muito tempo parado lá no Palmeiras. Então acho que o Fluminense tem que rever aí a montagem aí, que realmente o ano passado a deficiência das laterais, as improvisações que o Diniz fez foi notória, e quando o funil apertou, faltou jogador, né? Faltou peças para que o Diniz tentasse. Aí ele começou, aí dava as inventadas lá, botava o André para trás, abria o meio, tomou 2 cacetadas do Dragão no Maracanã e lá,
teve um jogo de desespero, me lembro direitinho, contra o Coelho, lá no Independência também, foi uma loucura, botou 6 atacantes. Então, umas coisas assim, meio baratinado. Eu acho que ele tem que pensar isso aí. Essas pancadas assim vai só fortalecendo, criando casca, né? O que a gente fala aí no meio do futebol. Acho que o Diniz tem que dar uma melhorada nisso aí, ficar mais centrado, né? Acho que é um cara muito atuante, é um cara que faz o time jogar ofensivamente, mas tem que ter a preocupação do jogo sem bola, né? Acho que o Fluminense ainda peca nisso. Acho que o Guga e o Jorge, em forma, vão ajudar bastante essa produção do time contínuo para frente, né? Então vamos ver o que acontece aí no dia 29, que é o primeiro clássico vovô, né? Que a gente fala, o clássico vovô vai ser dia 29, se ninguém trocar, né? Deve ser o jogo Fluminense e Botafogo. O Botafogo, ainda naquelas especulações, eu acho que o Testa está querendo pegar jogador, acho que o planejamento de contratação do Botafogo começou muito tarde, esse negócio de 6 meses antes pode assinar um contrato, acho que o Botafogo ficou procurando muito e começou o disse-me-disse, começou outros times entrarem também no interesse e começa a atrapalhar, como foi o caso do Matheus Pereira, que vai continuar lá no Emirados, emprestado para um outro clube, porque o cara é 18 milhões de euros, vir de graça o Botafogo, o Corinthians, para quem for, não vem, né? Os caras também são milionários, mas não são otários. Então, Matheus Pereira vai ficar por lá. Acho que o Botafogo está procurando muito jogador em final de contrato, né? Para poder. E quem vem emprestado, empréstimo gratuito com opção de compra no final, como foi o jovem, muito bom jogador. Eu gostava muito dos dois, o Pedrinho, que está no São Paulo, e o Carlos Alberto, seleção sub-20 do América Mineiro, emprestado com opção de compra do Botafogo. Trouxe o zagueiro muito bom também, esse Segovia, jogava no Del Valle, foi campeão da Sul-Americana, jogador de muita técnica, jogador rápido, joga de ala também, no 3-5-2, mas são poucas as peças, né? O Botafogo precisa de um jogador pela direita, não acabou ficando com o Júnior Santos, ele foi comprado por 15 milhões pelo Fortaleza, e o Botafogo está nessa pendência, tentando botar o Sauer ali, que veio também na primeira janela e não foi bem, aquela galera que veio na primeira janela, todo mundo despreparado para entrar no Campeonato Brasileiro, para resolver, né? O Botafogo era um time para não cair, e na segunda janela trouxe Tiquinho, Eduardo, Marçal, e já deu uma Adriel, já deu uma encorpada no time, e foi, né, por circunstâncias de evolução, do desempenho no Campeonato Brasileiro, disputar uma vaga para a Libertadores fase de grupo. Era uma montagem de números, mas era muito difícil, mas dentro do contexto, que era um time para não cair em 2022, foi fazer um jogo na casa do Furacão, numa tentativa, não dava para... A torcida ficou esperançosa, né? Mas era muito difícil, o time do Furacão muito arrumado, tinha acabado de fazer uma final com o Flamengo, né? Então não ia, difícil, quase não perdeu nenhum, 80% dos jogos, ganhou toda no campo dele, na arena. Então era um jogo muito difícil, um time muito bem treinado pelo Filipão, de boa marcação, e o Botafogo não se ouve, né? Não jogou bem e conseguiu se manter na primeira divisão por méritos, né? Por desempenho e por boa arrumação de bons jogadores, e precisa de um camisa 10, precisa de um lateral direito. Aí o Giovanni Gonzalez estão tentando ajustar esse negócio também de contrato, e o jogo do Botafogo e Vasco foi adiado, foi passado para 16/2, né? O Vasco pediu e teve um acordo, e o Vasco, né, nessa montagem do time, está jogando lá na Flórida, perdeu por River, não era de se esperar, é o que eu falei, até alguns vascaínos me ligaram, né? Falaram, pô, Vitor, não sei o que tá achando? Eu falei, cara, até uns 15 minutos vai aguentar, vai ter perna. O time do River já é preparado, né? Então o Vasco precisa pontuar, contratar mais os 2 jogadores de meio campo, mais o centroavante, e fazer um time montado, bem montado, para segurar na primeira divisão. Beleza? Quem ainda não fez a inscrição no meu canal 442, vamos lá, vamos fazer essa inscrição. Quem ainda não me segue também no Instagram, @canal_442. E não esqueça, gente, do cunho social de Betânia, lá na descrição do meu canal, tá tudo lá, Pix,
formulário para que possa ajudar os irmãos no colhido. Beleza, gente? Vamos nos vendo aí. Um abraço.